Olá, meu nome é Daniel Moraes e eu serei o seu guia nessa nossa jornada pelas Escrituras. Lembra de algumas orientações para a nossa jornada aqui. Lembra que é muito importante você consultar os textos bíblicos que serão citados nos estudos. Anote suas dúvidas e caso você queira que eu te responda, você pode enviar para esse e-mail que aparece aí no nosso vídeo, ok? Então, assim que possível, eu te responderei e também se você quiser que eu te envie o material em PDF das lições, eu também posso te enviar. Caso você chegue no final dessa jornada, me dá um retorno seu de como foi importante entender o plano de Deus e que mudanças reais isso causou na sua vida, tá bom? Agradeço se você puder me dar esse retorno. Duas verdades básicas para a gente começar a nossa lição aqui. Primeiro, você precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus e foi por meio dela que Deus revelou o seu plano e se fez conhecido aos homens. Okay? E as Escrituras vão dizer que Cristo é essa perfeita revelação. Se você ler o texto de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, e Colossenses, capítulo 1, versículo 15, você vai identificar essa verdade que eu estou te dizendo aqui agora. A segunda verdade é que Deus tem um plano soberano e benevolente. E esse plano está acontecendo na história bíblica, conforme ela vai sendo contada. E isso vai se dar num contexto de conflito, justamente um conflito com a vontade rebelde das suas criaturas. O homem vai se opor ao que Deus está realizando e fazendo na história bíblica. Mas olha que interessante, que a Bíblia vai mostrar que Deus está conduzindo esse plano. E esse plano haverá um desfecho final e esse desfecho vai ser glorioso. Então são duas verdades básicas que a gente vai, na nossa jornada, caminhar por meio dela, tá bom? Então, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus está desenrolando um plano, desenvolvendo um plano. Ele está fazendo esse plano soberano e benevolente acontecer em meio à rebeldia das suas criaturas. Por isso que no desenrolar desse plano que Deus está fazendo na história bíblica, ele vai mostrar que sempre é necessário para o homem depositar confiança nele. Isso na Bíblia vai ser chamado de fé, ok? E fé na Bíblia ela está sempre baseada na revelação de Deus, naquilo que Deus mostra para os homens em cada época e em cada geração. E essa fé na revelação de Deus vai produzir um viver obediente, mesmo que haja um conflito do pecado no coração e no mundo em oposição ao Criador. Então a Bíblia vai narrar isso, por isso que o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai ser muito importante para a gente, para compreender essa verdade. Olha o que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai mostrar essas verdades que eu estou te falando aí para nós, tá bom? A nossa lição começa justamente mostrando que Deus criou e viu que era muito bom. Nosso estudo na lição número 1, ela parte do seguinte ponto. Nós vamos iniciar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus criou e viu que era muito bom. Esse é o nosso primeiro início, aqui é da onde nós partimos, ok? Então, como isso vai ser mostrado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? Falando da criação. Dois textos são muito importantes para nós começarmos aqui. Por isso que eu queria que você lesse abrisse no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e também lesse o capítulo 1, versículo 31. São dois versículos importantes aí. Então, verifica comigo essa passagem. Eu vou mostrar agora aqui na tela. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o segundo texto é em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Perguntinha para você aí. O que essas duas passagens falam sobre Deus? Para um pouco, pensa sobre, escreve aí e vamos ver o que você escreveu. Ok, uma vez que você leu as referências de Gênesis 1, capítulo 1 e o capítulo 1, versículo 31, vamos comparar aqui nossas respostas para ver o que deu, tá bom? A primeira verdade que esse texto vai revelar é que Deus é o Criador de tudo que existe. Isso é importante porque lembra que o povo de Israel estava vivendo no Egito por 400 anos e para a cultura e religião egípcia, os deuses haviam criado o universo por meio de batalhas cósmicas, né?
Então, isso é um conceito cultural e religioso dos egípcios. E isso está muito impregnado, muito fixado na cabeça dos israelitas, né, dos hebreus, que moravam lá por muito tempo. Então, Moisés está trazendo essa revelação dada por Deus, justamente para que o povo entenda que esse Deus que os libertou do Egito é o Deus que criou todas as coisas. E não criou em batalhas cósmicas, né? Criou através do seu poder, do nada ele fez tudo existir. Uma segunda verdade que esses dois textos vão nos apontar é que Deus é bom. Deus é bom, ele não é um Deus cujo caráter é contrário àquilo que ele faz, pelo contrário, o que ele faz revela quem ele é. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez tudo e isso que era muito bom, a criação estava revelando, os seus atos estavam revelando de fato o seu caráter, a sua essência, aquele quem ele é, né? Então, Deus é bom, isso é uma verdade que vai permear todas as Escrituras, mostrando esse Deus que criou todas as coisas, que ele não criou de maneira egoísta, ele não criou para exclusivamente uso seu, mas pelo contrário, ele criou para que a sua criação refletisse a sua glória e cumprisse os seus propósitos santos, e que o homem iria desfrutar disso como aquele que passaria a tomar conta daquilo que ele criou. Então Deus é bom, essa é uma verdade que você tem que fixar bem na sua cabeça, porque é um contraste com as divindades egípcias, que eles estavam nem aí para os seus súditos, né? Eles eram deuses arbitrários, e também os deuses do povo cananeu, onde a terra de Canaã, onde o povo de Israel iria habitar. Eles também eram deuses que não se importavam ou revelavam um caráter muito sombrio, né? não confiável, mas Deus está se revelando a esse povo, esse Deus que os libertou do Egito é um Deus que tem um caráter bondoso. Isso é muito bom para a gente entender e compreender essa verdade. Pois bem, continuando aqui, como é que a história da criação é contada no livro de Gênesis, capítulo 1 e também no capítulo 2. Você vai observar que a criação foi feita em 6 dias e no 7º Deus descansou. Em cada dia você vai ver Deus pondo em ordem, fazendo as coisas funcionarem conforme o seu propósito. Então toda a criação ela vai funcionar de maneira perfeita, executando o planejamento que o seu Criador havia feito. E no 6º dia tem um dia muito importante, que é esse, que você vai ver a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, tá bom? Quando Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher, Deus vai criar o homem e a mulher com a capacidade de um relacionamento com ele. Isso é muito importante na teologia bíblica que a gente está estudando no livro de Gênesis, a gente compreender essa verdade. Deus vai, por meio de Adão e Eva, conduzir sua criação e vai estabelecer um relacionamento exclusivo com ele, diferente de tudo que ele havia criado. Então Adão e Eva foi criado de maneira muito especial para que o homem e mulher tivessem um relacionamento com ele. Isso é uma verdade muito importante para você aprender e gravar bem. Eu quero trabalhar isso com você agora, a percepção da criação do homem e da mulher. Qual era o propósito, então, de Deus criar o homem e mulher? Nós vimos de maneira bem geral que Deus os criou para um relacionamento com ele. Mas a gente vai começar agora a ver os propósitos específicos. Eu quero destacar aqui para você 3 propósitos baseados em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Leia então Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Responda essa perguntinha aí, ó. Para que Deus criou Adão e Eva? Pare e pensa, leia o texto e tente extrair essas verdades respondendo essa questão, tá bom? Nesse momento agora. Ok, vamos prosseguir aqui para a gente aprender mais. Olhando o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, a gente vai captar aqui 3 verdades importantes para revelar o propósito para qual Deus criou o homem e a mulher. Primeiro, Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, né? No caso ali em Gênesis, eles foram criados para refletir a imagem de Deus, tá bom? Primeira verdade sobre o propósito da criação do homem e da mulher. Deus criou eles conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que o homem era portador da imagem de Deus. O homem refletia quem Deus era. Deus comunicou ao homem, deu ao homem algumas características que existiam em Deus. Deus transmitiu essas características para o homem, para que eles então pudessem refletir quem Deus era em meio a toda a criação.
Um segundo propósito se encontra para que Adão e Eva eles iam ter a capacidade de reproduzir a imagem de Deus na terra. E essa reprodução, uma vez que eles tinham a imagem de Deus neles, eles iam reproduzir isso através da procriação. Eles teriam filhos, os seus filhos teriam filhos, e essa imagem de Deus, de quem é o homem, iria ser reproduzida, passada de geração a geração. Ok? E dessa maneira a terra se encheria da imagem de Deus no propósito santo do Senhor. A terceira verdade é que o homem e mulher foram criados para representar a Deus na criação. É interessante no texto que Adão e Eva é dado a eles o domínio sobre a criação. Eles teriam a responsabilidade de administrar. Eles teriam o governo dado por Deus, a autoridade dada por Deus, para que eles pudessem conduzir a criação. A ideia seria como se eles fossem um mordomo, tá certo? De Deus na criação, um agente preservador, um agente que cuidaria, administraria a toda a criação que Deus havia feito, e Deus deu ao homem essa responsabilidade de ser o mediador, aquele que vai administrar a criação que Deus havia feito, tá bom? Então essas são as três verdades e propósitos para a criação do homem e da mulher. Se você abrir no livro de Gênesis capítulo 2, que é onde nós temos caminhado nesse estudo, o versículo 15 a 17 vai dizer algo muito importante para a gente, tá bom? Isso é muitíssimo importante. Eu queria que você lesse esse texto e você vai perceber que Deus está dando uma ordem para Adão e dando uma ordem para ele, revelando o seu caráter, que é bom, revelando a autoridade que ele tem sobre Adão e Eva e dando a eles os limites e a liberdade também para eles usufruírem de tudo que Deus havia feito. Agora, um foco bastante importante nisso aqui é que você vai ver que Deus vai dizer o seguinte para eles no finalzinho do texto: se caso eles desobedecessem ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente iriam morrer, como Deus havia falado. Okay? Então Deus dá ordem, porque Deus criou homem e mulher, Deus tem autoridade para fazer isso, Ele é o Criador de tudo, e Deus estabelece liberdade para eles, comam à vontade livremente e comam de tudo que há no jardim, menos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus providencia em abundância para eles, isso revela o caráter bondoso de Deus. Deus está dando em abundância, Deus está dando a ele liberdade e Deus está dando a ele restrição, uma ordem, dizendo unicamente o que vocês não farão é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E caso vocês comam, vocês certamente irão morrer. É interessante nisso por quê? Porque o problema não era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A grande questão não era o fruto, o mal estava no fruto, vamos dizer assim. Mas a questão aqui está no fato de que Deus falou, Deus deu uma ordem e ela deveria ser obedecida. E a Bíblia vai dizer em 1 João que a desobediência à lei, a transgressão à lei é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Okay? Então Deus deu uma ordem, ela deveria ser cumprida e obedecida, e não desobedecida. E a transgressão conduz à morte. E é isso que Deus está dizendo para eles: se vocês desobedecerem, vocês certamente morrerão. Ok? Então, entendendo o propósito para o qual o homem e a mulher foram criados, a gente está aqui trabalhando e entendendo por que você existe e eu também. Ok? Esse é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. O que a gente pode aprender nessa lição hoje? Então, vamos tirar algumas lições importantes para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, Deus existe e foi Ele quem criou todas as coisas. Deus existe. E o texto de Gênesis começa afirmando isso. Ele não está preocupado em provar a existência de Deus. Ele está afirmando que Ele existe e Ele criou todas as coisas. Isso é a primeira verdade que você tem que entender, que Deus não está preocupado em provar para você e para mim que Ele existe. De fato, Ele existe. Ele está dizendo: eu te criei todas as coisas, tá bom? Se você lê Isaías 42, versículo 5, capítulo 42, versículo 5, dá uma conferida nessa passagem e veja o que diz. Eu vou te mostrar agora também aqui. Vamos lá. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo que nele há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Ou seja, o texto está afirmando para a gente essa grande verdade que permeia todas as Escrituras, inclusive começa no livro de Gênesis capítulo 1. Isso é um fato
E você, então, precisa entender, confiar e acreditar nessa verdade e viver à luz dela. Deus me criou. Deus existe, Ele me criou e Ele criou com um propósito para qual eu devo existir e viver. Bom, segunda verdade é que Deus é bom. Deus é muito bom. O Salmo 136, se você ler depois, dá uma olhadinha nesse salmo, ele vai exaltar a bondade e misericórdia de Deus. Deus se revelou na história do homem e em vários momentos na história do povo de Israel. E a misericórdia de Deus e a bondade de Deus são a causa de nós rendermos graças ao seu nome. Deus é bom e Ele se revela por meio dessa bondade em nossa vida. A gente pode experimentar isso de maneira muito clara. Jesus, falando para os seus discípulos no livro de Mateus, diz que se os homens maus dão coisas boas, muito mais Deus que é bom. Tá bom? Então Deus revela o seu caráter de maneira bondosa nas Escrituras e Ele aponta para a gente essa verdade e a gente pode olhar, entender na nossa vida de que maneira Deus tem se revelado de maneira bondosa. Eu sei que às vezes a gente não consegue compreender isso quando o sofrimento bate à nossa porta, quando as dificuldades nos sobrevêm. Mas olha que interessante, lembra aquela verdadezinha que eu disse no começo do nosso estudo, a segunda verdade, que Deus está administrando o seu plano soberano e bondoso em meio a um contexto de rebeldia e caos na sua criação? Pois bem, Deus está conduzindo um plano e tem um texto em Romanos que vai justamente capítulo 8, versículo 35 a 38, ele vai trazer essa verdade para a gente, ok? E uma terceira verdade que eu queria para a gente aqui tirar, para a gente revelar o que podemos aprender hoje, é o fato de Deus é o ser o Criador e eu uma criatura. Logo eu devo respeitá-lo e adorá-lo, vivendo conforme sua vontade. Meu amigo, minha amiga, você está me ouvindo aqui nesse estudo. Essa verdade, ela é baseada naquilo que as Escrituras falam de quem Deus é. Deus é o Criador e digno de ser adorado. E eu sou a criatura, criado para um relacionamento com esse Deus. Um relacionamento que parte do Criador com a criatura, da criatura com o Criador. E Ele me criou para adorá-lo. E a gente viu 3 propósitos muito claros pela qual Deus é adorado em nossas vidas, cumprindo esse propósito no meu viver e no seu viver. E lembra que Deus deu uma ordem para Adão e Eva, Deus deu liberdade, Deus deu em abundância, suprindo eles de abundância de alimento no Éden, e Deus deu direcionamento. Isso implica que Deus tem sua vontade para a sua criatura. E isso não é diferente nos nossos dias hoje. Deus tem sua vontade e eu acredito que se você está aqui estudando, está acompanhando essa lição, você está querendo entender qual é essa vontade de Deus para a sua vida. Então lembra de uma coisa, Deus, Ele é o Criador, criou todas as coisas e você é a criatura. Você deve respeitá-lo e adorá-lo. Isso deve ser o que deve nortear a sua vida para todos os dias da sua existência, tá bom? Eu queria te deixar aqui para você, finalizando nossa lição, esse Salmo de número 19, versículo 1 a 4. Diz o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Que salmo, que texto! O que ele está dizendo para a gente, que Deus se revela a cada dia para o ser humano, mostrando quem Ele é, que Ele é o Criador de todas as coisas e que toda a criação é um anúncio claro de que esse Deus existe e Ele revela a sua glória por tudo o que fez. É como a obra de um artista. Ele está dizendo, se essa obra existe, existe o autor dessa obra. E esse autor é o Deus que a Bíblia revela nas Escrituras. Quero te agradecer por caminhar nessa primeira lição e vamos junto para aquilo que ainda vamos ver na frente, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos acompanhe a cada lição que vamos colocar. E também compartilhe com alguém o nosso estudo Seguindo o Mapa de Deus.